Então, ontem eu fiz um vídeo falando dos jogos. Comecei falando dos jogos, o que eu achava que ia ser os jogos de ontem dos times gaúchos no NBB, o Caxias e União Corinthians. Pra quem viu, viu. Parecia um ar de terra arrasada, nada positivo, demonstrando, achando que haveria derrota dos times gaúchos. O que acontece? Primeiro já começa ali, um pouco antes de começar a partida, uma grata surpresa. Mas uma surpresa, porque eu não tinha me planejado para ver o jogo. Que foi que o Cerrado ia transmitir no canal deles o jogo contra o Caxias do Sul. Então, dito isso, minha análise vai ser complicada. Não vai ser complicada, não vai ser o estilo que eu normalmente faço, que é quarto por quarto. Normalmente quando eu vou ver, eu tenho papel e caneta para fazer anotações do que eu pretendo falar. Não fazer algumas coisas importantes que eu acho para fazer o vídeo. Hoje não, por causa que meu planejamento é que ia ver o resultado depois das partidas. Eu não sou acostumado a acompanhar minuto a minuto, apesar que o site do BB tem boas estatísticas lá. Acho que é a Gênesis Esportes que cuida, não lembro, mas enfim, fazem muito bem o acompanhamento do minuto a minuto, que tu consegue acompanhar as estatísticas, o desempenho de cada jogador. É bem legal. Até minutagem, assim, o quadro geral é muito bom. Mas, puxa, esqueci o que eu ia falar. Acontece. Não, acabou que eu não me preparei. Eu acabei vendo o jogo, mas não me preparei para fazer um vídeo melhor. Então eu vou fazer um vídeo bem curto de como é que foi a participação de ambos os times, só dizendo algumas informações que eu peguei no site da liga. Que foi o que nem eu falei. Foi uma grata surpresa. Tipo, ambos os times acabaram quebrando minhas expectativas, porque as minhas expectativas eram de derrotas de ambos os times. Deu é que os dois times ganharam. Começando pelo Cerrado e o Caxias do Sul. Esse foi um jogo assim, foi uma vitória sangrada pro Caxias, porque terminou 77-83 pro Caxias do Sul. Mas a vitória veio depois da segunda prorrogação, ou seja, teve 6 quartos, teve 2 prorrogações, não tem empate no basquete, então o jogo só termina quando tem um quarto decisivo, que termina o jogo normalmente com um time que fez mais pontos, normalmente não, né? Sempre o time que faz mais pontos ganhando. E o Caxias foi ganhar no sexto quarto. Mas quem eu vi o jogo assim, até o terceiro quarto, quem viu o jogo viu que foi um jogo sofrido, complicado. O Caxias, que é um time bem na característica dos times do Rio Grande do Sul, defensivo, priorizando muito a defesa. E demonstrando que tem um ataque complicado, limitado, que depende muito dos pivôs e o ala infiltrador que a gente tem, que busca mais esse jogo de infiltração, é o Wesley Mogi, porque de resto eles até fazem, mas eles não buscam muito esse tipo de jogo. Então não foi fácil. Sendo que, vamos dar uma olhada para entender o que eu falei. Por quê? Como é que foram as parciais? Primeiro quarto, 19-19, empatado. Segundo quarto, daí termina com 36-29 pro Cerrado. O que acontece no terceiro quarto? 50-44. O Cerrado sempre com vantagem, sempre à frente do Caxias. E no quarto termina 65-65. O Caxias é um time que entrega pouco ponto, tá? Isso é muito comum. É difícil ver uma vitória do Caxias com mais de 90 pontos. Algo raro, não é sempre que acontece. Inclusive não chegou a 90 pontos quando eles ganharam do Botafogo, que é o time, para mim, por enquanto, o mais fraco da liga. Apesar de o Mogi também não ter ganhado nenhuma partida, mas eu considero sim o Botafogo o mais fraco. Então pro quinto quarto conseguiu empatado, 72-72, e o Caxias só foi ganhar no sexto quarto, que fez 83-77. Isso quer dizer que não merecia a vitória? Não, mas eu acho que é uma leitura de que o Caxias do Sul normalmente é um time que entrega pouco ponto. Ano passado até que era um time pontuador em comparação a si mesmo, porque as características dos jogadores contratados sim são ofensivas. Mais ofensivas, então é comum que o time do ano passado fazia mais pontos que a média normal. E vamos dar uma olhada também como é que foi, quantos pontos feitos por quarto, entendeu?
Primeiro 19-19, não foge muito disso. No segundo quarto ainda o Cerrado entrega mais ponto, fez 17-10. No terceiro o Caxias faz mais ponto que o Cerrado, mas é 15-14, só um ponto a mais. No terceiro, no quarto o Caxias já começa fazendo mais pontos, 21-15. No quinto quarto os dois times fizeram a mesma quantidade de pontos, 7-7. E no final o Caxias fez 11 pontos contra 5 do Cerrado. Então é isso normalmente. É difícil o Caxias fazer mais de 20 pontos assim por um quarto. Isso é muito comum que eles fazem. Mas ontem acabou dando resultado e é positivo. E por isso talvez que isso demonstre porque o Caxias não avança, não vai tão longe nas competições. Normalmente não. Ele para na primeira fase dos playoffs. Talvez eu acho que é isso. Infelizmente, essa característica do Rio Grande do Sul muito defensiva, que não prioriza tanto o ataque como prioriza a defesa, acaba talvez seja um impeditivo do Caxias não ir mais longe, ou os times gaúchos irem mais longe. Vamos dizer Caxias, que ele mais está mais nesse. Da pandemia para cá, ele está mais tempo no NBB do que qualquer outro time do Rio Grande do Sul. Bom, destaques. O que vale destacar nesse jogo? Wesley Senna fez duplo-duplo, mas não foi só Wesley Senna. 3 jogadores do Caxias fizeram duplo-duplo. Ou seja, talvez eles foram os caras que mais puxaram pontos pro Corinthians, pro Caxias. Mas enfim, o Wesley Senna ele fez 22-11, ou seja, ele fez 22 pontos e 11 rebotes, foi o duplo-duplo dele, mas também teve o Diego Conceição, que fez 15 pontos e 10 rebotes, e o Dawkins fez 11 pontos e 11 assistências. Não é comum, não é, é difícil no basquete brasileiro assim, na rodada a gente ter jogadores fazendo duplo-duplo assim. É muito comum de se ver isso. Sempre tem, normalmente sempre tem algum jogador que faz, mas raramente são 5 jogadores numa rodada que alcançam, ou num dia de jogo, né, que alcançam esses números. Só o Caxias teve 3, foi bem legal de ver isso. O próximo jogo então do Caxias vai ser amanhã, dia 11, contra o Brasília, transmissão no YouTube. Tomara que eu consiga ver o jogo, vou estar trabalhando, não vou poder, posso fazer uma análise superficial que nem essa, mas talvez uma não tão detalhada. E o União Corinthians, que jogou contra o Brasília, lá no ginásio Nilson Nelson. União Corinthians ganhou de 92-82, que esse União Corinthians talvez assim desde quando eles voltaram para o basquete nacional da CBB, depois NBB, agora segunda temporada no NBB, vamos dizer, né, talvez seja o Corinthians mais ofensivo, talvez os jogadores, porque também além de ter o Rodrigo Silva, que é um treinador de fora do estado, tem uma característica mais paulista de treinamento, também tem bastante jogadores de fora, assim, poucos jogadores aqui do contexto do Brasil, até tem, mas até mais, mas muitos caras de fora do país, que estavam até na Europa, alguns até na Europa. E como é que faz parciais, então, dessa vitória do União Corinthians? Primeiro, olha a diferença do União Corinthians para o Caxias, se a gente fizer um comparativo. Primeiro quarto, 21-9 pro União Corinthians. Segundo quarto, 48-32. Terminou 48-32 pro União Corinthians. No terceiro, 73-50. E no final do jogo, 92-82. Olha a diferença. O União Corinthians liderou todos os quartos. E terminou a partida com uma vantagem de 10 pontos. Então, esse é o União Corinthians muito interessante, porque é um União Corinthians muito ofensivo. E é muito boa essa vitória para um time que no início da temporada tinha pretensão, eu sempre cito a coletiva do Rodrigo Silva, que o objetivo era ganhar o máximo de jogos possíveis, que talvez deve ser assim ainda a mentalidade. Eu acho que a torcida pode esperar um União Corinthians nos playoffs. Acho que é muito válido. E seria muito legal se os dois times fossem. Pontos por quarto, como é que foram, quantos pontos a equipe pontuou em cada quarto? Começou 21-9 pro União Corinthians, óbvio, né? Daí, mais o Brasília também faz um bom segundo quarto, porque o União Corinthians faz 27 pontos, o Brasília faz 23. Terceiro quarto, 25 pontos faz o União Corinthians e o Brasília faz 18. E o único quarto que o Brasília tem vantagem é que ele faz 32 pontos e o União Corinthians 19, mas a vitória saiu com o União Corinthians. Destaque da partida, mais um que fez um duplo-duplo, com os mesmos números, o Wesley Senna foi o Dwayne Johnson. 22 pontos e 11 rebotes. O próximo jogo vai ser só semana que vem do União Corinthians, quarta-feira, se eu não me engano, contra o São José, um time que sim, é possível ganhar, assim como o Caxias. É importante buscar a vitória contra o Brasília para
buscar uma pontuação alta ou buscar o máximo de jogos possíveis. Brasília é um time que, apesar de estar em sexto colocado, normalmente ele é meio de tabela. Eu acho que ele vai ser daqueles times que é o que eu divido o campeonato, tá? Tem os primeiros nonos, do primeiro ao nono colocado, que vão ser, assim, os 8 ali que vão jogar o Super 8, então talvez vão ser os melhores. Eles são os times que vão buscar essa pontuação, porque eles têm nível técnico para isso, e do 10º até o 19º também é outro campeonato, porque normalmente são times assim menos coesos, não tem o mesmo nível técnico dos outros times da parte de cima. Então, 2 vitórias, uma sofrida, mais vitória, e uma do Caxias, e uma vitória elástica do União Corinthians em cima do Brasília, mostrando, eu não deu para ver o jogo, mas isso então é isso que eu tô falando, que é a minha leitura dos números. Um time ofensivo que faz muito ponto e que fez quase todos os quartos mais pontos que o adversário, e tirando o último quarto, ele fez menos de 20 pontos, então é algo que a gente não está acostumado aqui no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo. E quem diria, os dois times simplesmente fizeram o meu vídeo de ontem parecer que eu não sei nada de basquete ou que eu me enganei redondamente. Valeu!